Olá, Pai do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula da nossa lição de adolescente. Nossa lição de hoje é a lição de número 12. Estamos aí quase terminando, mais um trimestre. E hoje o Senhor nos concede aqui uma lição abençoada. Deus usou mesmo a vida dos autores aqui da lição para colocar agora à nossa disposição um assunto muito importante. Cremos na vinda de Jesus, boa esperança. Que bênção, que vitória, já que o apóstolo Paulo disse que quando for da vinda do Senhor, o mortal vai ser revestido da imortalidade, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, naquele momento, será expressada uma frase linda que, vez por outra, ouvimos nossos irmãos ministrando e pregando, dizendo que tragada foi a morte pela vitória. A vitória é vivermos eternamente e com Deus. E no momento em que Cristo Jesus vier, com certeza Ele dará a vitória plena àqueles que o aguardam. E nessa lição, amados, nós queremos deixar claro para os irmãos que a vinda do Senhor é algo falado nas Escrituras por diversas vezes, mas que também é necessário nós entendermos que esta vinda se apresenta em duas fases distintas. Em duas fases. Vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Em Atos, capítulo 1, versículo de número 11, nós temos um texto quando aqueles homens da Galileia estavam ali admirados, olhando para o céu, e o anjo chegou e disse: por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então nós temos a promessa de que Jesus virá assim como ele foi. Disso nós temos a certeza. Então, os escritores do Novo Testamento descreveram o evento da vinda do Senhor Jesus, esperando que ele se realizasse, que esse momento se realizasse naqueles dias. Isto é, a igreja aguardava a vinda do Mestre para os seus dias. Tito, capítulo 2, versículo 3, nós temos: enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Refere-se à vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os apóstolos de Cristo aguardaram com esperança Jesus voltar para os seus dias. E você? Está esperando Jesus voltar nos seus dias? Cremos que o Filho do Homem virá do céu com poder e glória. Arrebatará a sua amada igreja, e depois virá com poder e glória para cumprir os demais eventos que estão profetizados na palavra de Deus. Até aqui nós estudamos as principais ou os principais pontos da nossa fé cristã. Quais são eles? A Bíblia, a palavra de Deus. Estudamos um pouco sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa do Filho, Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. Embora de forma resumida, mas nós vimos isso nas primeiras lições. Entendemos que Deus é um Pai amoroso, onipotente, onisciente e onipresente, como também o Filho, o Espírito Santo, os quais o único Deus verdadeiro. Estudamos a respeito do problema chamado pecado. E aprendemos lá que Jesus veio trazendo a solução para o problema do pecado. O grande entrave, pecado é conhecido como o grande entrave aí da humanidade. Estudamos sobre a salvação, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a atualidade dos dons espirituais, sobre a igreja, sobre o batismo e também sobre a ceia do Senhor. Falamos sobre a perseverança de uma vida de
santidade ao Senhor. Então, com a presente lição, né, a lição de número 12, a 12ª lição, estamos coroando o nosso estudo com o tema da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se dará a qualquer momento, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Ele mesmo disse, ele mesmo deixou claro que ninguém sabia o dia nem a hora. Não temos o objetivo de investigar na Bíblia para saber quando, porque se Jesus disse que ninguém sabia, não adianta tentar, né? Não adianta tentar encontrar. O que nós temos que fazer é estar prontos, estar preparados para agradarmos a Deus. Então, queridos, porque lemos e estudamos a Bíblia? Cremos nas suas promessas inauditas e eternas para todo aquele que crê. Tudo isso tem apenas uma razão: apresentar o Evangelho às pessoas, a fim de que Deus seja em tudo exaltado por intermédio de Jesus Cristo. Então, a mensagem do Senhor vem para nós, para que nós possamos levar esta mensagem adiante, para outras pessoas também estarem preparadas naquele grande momento, naquele grande dia da volta de Jesus. Nosso primeiro capítulo, nosso primeiro ponto, fala sobre a vinda de Jesus. Quanto à vinda do Senhor, a Bíblia Sagrada é clara, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós temos duas coisas aqui: a rapidez, mas também a capacidade de ser visto a longa distância. Ou seja, o Senhor Jesus virá de maneira que todo olho verá esse grande acontecimento. Você já imaginou o mundo acompanhando esse grande momento aí, a pessoa bendita de Jesus voltando com poder e infinita glória? Já imaginou que coisa grandiosa, que coisa poderosa, que coisa linda? Assim como Ele é o veremos, nosso Senhor, amado Salvador, também virá de surpresa. É isso aí. Nós temos que estar prontos, né? Por isso que Jesus repetidamente, além de estar nos prevenindo para não cairmos em pecado, Ele está querendo que a gente esteja sempre ao pé da porta, para que quando Ele chegar e bater, logo possamos abrir. Está de prontidão. Enquanto o sistema do mundo está atraindo as pessoas, está atraindo os adolescentes, os jovens, para o seu sistema de prazeres da carne, de satisfação carnal, o Senhor nos chama para aguardar esse momento tão glorioso. Então a Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Veja que a vida transcorria normal, né? Não faltava comida, não faltava bebida, as pessoas estavam se casando, se dando em casamento, até que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja que nos dias de Noé, Noé construindo aquela arca ali como pregoeiro da justiça, mas as pessoas não creram, elas não aceitaram, não acreditaram. Noé era um fanático, Noé era doido. Entende, queridos? Devemos estar prontos, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor volta, ou que nós iremos, né? Tem essa possibilidade também. Então é um elemento surpresa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas descuidadas buscam viver segundo seus próprios pensamentos, né? Uma linguagem mais... As pessoas displicentes buscam viver segundo seus próprios pensamentos, como se a única coisa que importasse fosse comer, beber e festejar. Aí é onde está o perigo, né? Porque quando o dilúvio chegou, o povo estava fazendo justamente isso: comendo, bebendo e festejando. Estava tudo normal.
parecia que nada mais aconteceria. Era o momento ali. Vamos viver o momento, vamos vibrar, vamos cantar, vamos pular, vamos nos divertir. Mas, na verdade, o que mais nós necessitamos é habitar com Deus. Habitar com Deus eternamente é a melhor coisa. Então, nesses dias, né, festeiros, normais, como qualquer dia, é que o Senhor chegará. Não sabemos, mas Ele vem a qualquer momento. Aparecerá para os grandes e pequenos, ricos e pobres, inteligentes ou não. Tem muita gente falando que evangelho é coisa de pobre. Que evangelho, que Bíblia, palavra de Deus, que fé é coisa para gente fraca. Que as pessoas intelectualmente amadurecidas ou intelectualmente que pessoas que desenvolveram na sociedade, que cresceram, que alcançaram altas posições, diz que elas não precisam de Deus. Muitos pensam assim. Mas na verdade, todo ser humano precisa sim de Deus. De viver uma fé viva no Senhor, porque todas as coisas que o homem possui, isso não garantirá nunca o seu bem-estar espiritual. Isso não garantirá nunca a sua salvação, tampouco a sua vida eterna. Chegará o dia em que a prata e o ouro já não servirá para nada absolutamente. Nem tampouco a prata e o ouro poderá livrar ninguém no dia mau. Por isso é de suma importância estarmos firmados em Deus. É importante, ressaltar que a vinda de Cristo se dará em duas fases distintas. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda vinda será um momento visível a todos. Na primeira fase, nosso Senhor virá somente para a sua igreja. É o que conhecemos como rapto ou arrebatamento. Refere-se ao encontro do Senhor, o rapto da igreja. Por que rapto? Porque essa palavra significa ser tirado rapidamente. É aquilo que a palavra de Deus diz, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Será tudo bem rápido. Por isso a necessidade de estarmos prontos, preparados. Esta primeira fase da vinda do Senhor será visível à igreja, apenas à igreja. Mas invisível ao mundo. Este não saberá o que aconteceu. Existe um cântico, se eu não me engano, da irmã Shirley, onde ela canta e um trecho do hino fala justamente a esse respeito. Que o texto, a letra do louvor fala mais ou menos assim. Acredito que os amados, principalmente os pais, mas o pessoal de 40 e 50 anos aí, devem lembrar desse hino. Que é mais ou menos assim. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrima. Para quem partiu é festa. Aí brevemente a notícia se espalhará e um povo da terra desapareceu. E um grande tumulto acontecerá. Pergunta-se como isto se deu. Quem sabe dirá, foi o arrebatamento. Quem não sabe dirá, marcianos levaram. A verdade sagrada escrita está. Jesus, o seu povo, veio buscar. Isso é o texto do hino. O arrebatamento é a esperança da igreja de ver o seu Senhor. Aí eu pergunto para os amados que estão assistindo a esta videoaula. Você tem essa esperança? A esperança de ser tirado desse mundo, onde o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Você tem essa esperança em Deus, em Jesus? Mantenha uma vida de relacionamento com o Senhor, uma vida de pureza, de santidade, porque um Deus que é santo vai vir buscar um povo santo. A segunda vinda de Jesus, a segunda fase agora, visível, após o arrebatamento, os estudiosos dizem que virá um tempo de muita confusão na terra, que é conhecido como a grande tribulação.
Por acaso você ouviu ou conhece essa expressão, a grande tribulação? Muito bem. A grande tribulação marca um tempo de juízo de Deus para as pessoas que não atenderam à chamada do Criador para se arrependerem. Cremos que a igreja que foi arrebatada pelo Senhor não passará pela grande tribulação. Esses serão ou estarão com o Senhor. Neste tempo, se levantará um homem poderoso, inteligente e será esse camarada um ditador mundial. Mas nota os detalhes. Poderoso e inteligente. Quem não vai ficar do lado de um homem desse? Porque quando esse homem se levantar, que é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição ou anticristo. Quando esse homem se levantar na terra, não vai ser um homem de palavras tortas, de palavras quaisquer. Vai ser um homem de um pronunciamento cativante. Vai ser um homem de um pronunciamento aliciador da mente. Vai ser um homem de um pronunciamento enganoso, astuto. Ele vai falar coisas que você não vai conseguir discernir de que aquilo faz qualquer diferença da verdade. Entende? Porque multidões vão ser enganadas. Porque ele vai se apresentar como se fosse o próprio Cristo. Eis o perigo, né? Uma mentira camuflada como se fosse verdade. Mas existe uma maneira de escaparmos disso. É amarmos a palavra de Deus. No momento de tão grande aflição proporcionada pela ação do anticristo e juntamente com a igreja que fora anteriormente arrebatada, Jesus Cristo intervirá no mundo para destruir o anticristo. Encontramos isso no Apocalipse 19. A besta, né, o falso profeta, o anticristo, vai ser lançado vivo no lago de fogo. Né? O Senhor vai fazer cessar a guerra, que será uma guerra sem proporção na história do mundo, e vai aí estabelecer um reino de paz universal que nós conhecemos como o milênio. Talvez você não pense nisso ainda, mas o mundo é difícil, muito difícil. Quem tem em seu coração a esperança, que agora estamos estudando, não se desesperará. Crê que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento e os livrará de qualquer aflição. Sim, Jesus voltará para arrebatar a igreja. Isso se dará a qualquer momento. E estabelecer um reino de paz universal, onde a dor e o mal não terão mais vez alguma, mas nós precisamos estar de firme na rocha, de pé, confiando nas promessas, abraçando, amando as preciosas promessas do nosso Deus. Jesus manda estarmos atentos, manda estarmos alertos a esse momento. Então, nesta aula, nós vimos que a Bíblia revela com clareza que Jesus Cristo voltará pessoalmente. Esta promessa foi verbalizada pelo próprio Senhor quando subiu ao céu. Não se turbe o vosso coração, credo em Deus, credo também em mim, na casa do Pai. Muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, após voltar, vos levarei para mim mesmo. Aquele momento ali em que os anjos também chegaram para os discípulos e disseram que Jesus voltaria. Da mesma forma que ele subiu, ele desapareceu entre as nuvens. O nosso Senhor retornará a esta terra sobre as nuvens com poder e grande glória. Nesse dia, aqueles que o amam estarão com ele, e aqueles que o aborreceram, aqueles que não amaram a sua verdade, tratarão de se esconder, inclusive nas concavidades das rochas, fugindo da sua presença majestosa. Porque quando Jesus vier, ele virá numa presença majestosa. Jesus não virá sobre um andor conduzido pelas mãos do homem. Jesus não virá mais como aquele nazareno que chicotearam, cuspiram no seu rosto, o humilharam, escarneceram dele. Não, Jesus não vem mais assim. Ele vem com poder e grande glória. Quando falamos de glória de Deus, falamos de algo muito grande, muito forte, algo muito tremendo. Então aquele que está em pecado vai correr, se esconder, fugir. Veja o que aconteceu com Adão lá no Éden. Diante da glória de Deus, da presença de Deus, Adão foge, só em ouvir a voz do Senhor e se esconde. Então, bom é estarmos com Deus, bom é estarmos uma vida de temor e santidade,
para que não venhamos naquele dia fugir com medo, com terror da presença de um Deus tão santo como é o Senhor do céu. Então, a primeira, fase da volta de Jesus que estudamos hoje refere-se ao arrebatamento, quando a sua vinda será visível à igreja e encoberta ao mundo. A segunda fase, em sua vinda gloriosa, onde todo olho verá o nosso Senhor intervindo no mundo. Glorioso, acompanhado pela sua noiva, a igreja. Portanto, viva a esperança que Cristo nos fornece hoje. A promessa da sua vinda deve ser guardada em nosso coração para vivermos uma vida de plena santidade em Cristo para todo o sempre. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, e que nós possamos juntos, independente da idade de qualquer um, estarmos com Deus todo o tempo, esperando o seu retorno, sua volta. Deus abençoe a tua vida. Próximo final de semana, ou antes do próprio final da semana, estaremos publicando a última aula, a lição de número 13, onde fala sobre novos céus e nova terra, e estaremos encerrando esta lição nesse trimestre, tá bom? Deus abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus.